galera, beleza? Meu nome é Lucas e hoje eu vou resolver a prova do Bombeiro de Minas Gerais com vocês. Lembrando que o gabarito não é oficial, tá? Eu vou corrigir aqui o que eu consegui fazer. Eu posso estar errado em alguma coisa, dependendo do gabarito oficial que vai ter. Mas a intenção aqui é dar uma luz de como fazer os exercícios. Eu vou fazer para física, para matemática e para química. Beleza? Esse vídeo vai ser de matemática, eu vou fazer o de física e o de química depois. Lembrando que está na descrição do vídeo os exercícios da prova. Beleza? Primeira questão de matemática diz o seguinte: chama-se matriz diagonal a toda matriz quadrada em que todos os elementos não pertencentes à diagonal principais são nulos. Sabendo-se disso, considere que o conjunto de todas as matrizes diagonais com duas linhas, compostas somente de números naturais e tendo seu determinante igual a 36. Sendo assim, o número de elementos desse conjunto de matrizes será... Galera, matriz, ele fala bem o seguinte, ó, matriz quadrada, certo? A matriz quadrada, a gente pega uma matriz assim, ó, certo? O que é uma matriz quadrada? O número de linhas é o mesmo número de colunas. No caso, ele disse que era duas linhas, linha 1 e linha 2. Logo, vai ter a coluna 1 e a coluna 2. Tranquilo? Ele disse que é uma matriz diagonal, certo? Então, a determinante, o que é o conceito da matriz diagonal? Que na diagonal os valores não são nulos, ou seja, não são zeros. Mas aqui do lado é zero. Certo? Então, aqui é x e aqui é y, por exemplo. Tranquilo? Por que é só dois zeros aqui? Porque só tem duas linhas e duas colunas. Consequentemente, só vai ter dois números na coluna 1 e dois números na coluna 2. Tranquilo? Então, vamos lá. A matriz seria x0, 0 e y. Certo? A determinante tem que dar 36, ou seja... O produto, a determinante, quem é a determinante de uma matriz diagonal? É o produto dos números da diagonal. Tranquilo? Então, x vezes y tem que ser igual a 36. Aí ele pergunta quantas possibilidades para dar 36. Certo? E ele disse o quê? Sabendo que as matrizes são compostas somente por números naturais. Ou seja, são números positivos. Tranquilo? São números positivos e não são quebrados. Então, quais que podem ser? O 1 vezes 36. São dois números que podem ser para dar a determinante igual a 36. O 2 e o 18. Tranquilo? O 3 e o 12. O 4 e o 9. Aí 5 não dá. Mais 6 dá, não dá? 6 vezes 6. Tranquilo? Aí se eu for aumentando, aí vai começar 9, 4, 12 e até chegar no 36. Ou seja, os valores possíveis são esses. Certo? Quantos elementos temos aqui? Elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, né? Aí onde é que vem a divergência? Se considerar que não repete o 6, teriam apenas 9 elementos. Só que isso aqui não entra não? O 0? Para mim entra. A resposta seria 10. Certo? Como não tem o gabarito não tem 10, então eu diria que era o quê? 9 elementos. Certo? Mas o gabarito diz que são quantos? São 8, certo? Então, na minha opinião, cabe repor essa questão aí e vamos ficar esperando aí o gabarito oficial, tranquilo? Próxima questão diz o seguinte: sendo o tetraedro regular ABCD, forma-se um poliedro EFGH e L, em que seus pontos são, respectivamente, os pontos médios dos lados AB, AC, AD, BC, BD, CD. A razão entre os volumes do poliedro EFGH e L
formado e o tetraedro ABCDE. Pessoal, essa questão, o meu raciocínio foi o seguinte: a gente tem um tetraedro, certo? O que é um tetraedro? Um tetraedro é um polígono que tem 4 faces, certo? O polígono lá do outro lado, esse aqui e o de baixo, certo? O que ele fez? Ele cortou pela metade todas as arestas, certo? Ele cortou pela metade todas as arestas. O volume de qualquer poliedro, ele está relacionado diretamente ao L, no caso aqui a de aresta, certo? Então, digamos que isso aqui teria um volume V1. O meu raciocínio foi esse. Pode até ser, tem a equação do volume desse poliedro, só que eu nunca decorei, certo? Mas o raciocínio que eu tive foi esse aqui, ó. O volume 1, certo? Que é o volume desse total, beleza? E vai ter o volume 2, do novo poliedro formado. Esse novo poliedro, vocês concordam comigo que se ele está diminuindo pela metade, a aresta aqui também vai diminuir pela metade, certo? Se vai diminuir pela metade, o volume vai cair pela metade. Então, V2 é igual a V1 sobre 2. Beleza? Pessoal, ele quer a razão entre V2 e V1. A razão entre V2 e V1 é V1 sobre 2 dividido por V1. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Cortou. A razão é igual a 1 sobre 2. Portanto, vai ser a letra D. D de 2. Lembrando, pessoal, que isso aqui é o raciocínio que eu tive. Pode estar errado se a banca vier alterar o gabarito, tá? Mas eu resolvi foi dessa forma. Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: o terreno retangular foi representado em um desenho utilizando o sistema cartesiano. Para isso, usou-se o eixo X para representar a frente do terreno e o Y na lateral, como mostra a figura. Sabe-se que a diagonal do terreno que passa pela origem pode ser representada pela equação y é igual a 1,25 vezes x. Assim determine a área do terreno, sabendo que a sua frente mede 20 metros. Pessoal, então a imagem é assim, né? Temos o plano cartesiano aqui, certo? Aí ele disse que o eixo x é a frente e o eixo y é a lateral. Ele disse que a frente vale 20, então nesse ponto aqui necessariamente é 20. Aqui é 0. Certo? Aí ele disse o seguinte, que essa reta aqui, ó, essa diagonal é uma reta. Ela tem uma equação. Que equação é essa? Y é igual a 1,25 vezes x. Certo? E ele quer saber o quê? A área disso aqui. Como é que a gente calcula a área disso aqui? É a base vezes a altura. Certo? A área de um retângulo é o produto dos seus lados. Tudo bem? Então, a gente já tem um lado, falta a gente achar o outro. Como é que a gente acha esse lado aqui? Se aqui é 20, ele tem seu correspondente no eixo Y. Certo? A gente utiliza aqui, ó. Y é igual a 1,25 vezes 20. Tranquilo? Y é igual. Eu posso desmembrar aqui, ó. Vezes 2 vezes 10. 1,25 é a mesma coisa que 2,5 vezes 10. Então, y é 25. Então, aqui é 25, certo? 25 vezes 20, né? Porque a área de um retângulo, L vezes Lzinha, é o produto entre eles. Será de 20 vezes 25. Tranquilo? Então aqui vai dar quanto? 2 vezes 50, 2 vezes 25 é 50. Tem um zero aqui, então na verdade vai ser 500. Essa é a área desse terreno. Letra
Letra A. Beleza? Vamos lá, a próxima questão diz o seguinte: em certa substância a toxicidade se reduz a metade a cada hora, quando exposta ao ar. Assim, o tempo que essa substância leva para reduzir sua toxicidade depois da exposição ao ar a 1/100º da inicial é. Então vamos lá, pessoal, ele está falando que ele tem uma toxicidade, não sei quanto que é, mas ele quer que reduza a 1/1000, 1/100º da inicial. Então eu vou estipular um valor, 100. Inicialmente ele tinha 100 de toxicidade. 1/100º de 100, 1/100º de 100, corta, é 1. Beleza? Então ele vai cair de 100 para 1, certo? Isso aqui está parecendo muito com radioatividade, quem vê em química, né? Então olha só, uma forma, eu acho mais rápida de fazer é assim, ó. Ele quer chegar até 1, certo? E ele vai caindo pela metade de 1 em 1 hora. Então depois de 1 hora ele cai para quanto? 50. Depois de outra hora, 25. Depois de outra hora, 12,6. Depois, 12,5 aqui. 6,25. Certo? Depois, 3,125. Tudo bem? Aí depois aqui, vai ficar 1,56 mais ou menos. 1,56. Certo? E depois vai ser aproximadamente 0,7 alguns quebradinhos. Não interessa pra gente saber esse valor correto e esse valor aqui. O que interessa é que o 1, que é o que ele quer saber, está compreendido entre esse intervalo. E esse intervalo foi depois de quantas horas? Olha aqui, ó, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está compreendido entre 6 e 7 horas. Entenderam? Portanto, a letra D, né? Entre 6 e 7 horas. Tranquilo? Vamos lá, próxima questão. Em um projeto de visita às escolas do batalhão, estão envolvidos 3 sargentos e 10 soldados. Para uma visita, é formado um grupo com um sargento e 3 soldados. Porém, devido às atividades do quartel, os soldados Araújo e Batista não poderão estar no mesmo grupo. Desta forma, determine de quantas maneiras distintas pode se formar o grupo. Pessoal, essa questão aqui teve uma divergência com relação ao resultado, certo? Mas vamos lá, vou tentar passar para vocês aqui o raciocínio. Se vocês tiverem alguma ideia, vocês colocam no comentário do vídeo, beleza? Mas vamos lá, olha só, são 3 sargentos, certo? E são 10 soldados. Ele quer formar um grupo com um sargento e 3 soldados. Isso aqui não é permutação, isso aqui não é arranjo, porque o soldado A no grupo e o soldado B no grupo é a mesma coisa que o soldado B no grupo e o soldado A no grupo. Então isso aqui não é permutação. Isso aqui é combinação, quando a ordem não importa. Beleza? Como é que a gente faz isso aqui? A gente começa pelas exclusões, certo? A gente vê o total e começa pelas exclusões. O total é o quê? São 3 possibilidades de sargentos aqui no primeiro grupo, lembram disso? E uma combinação de 10 soldados para 3 vagas. Tranquilo? Então eu posso fazer essa combinação de 3 soldados e multiplicar por 3 sargentos, que é o que eu tenho de sargento. Certo? Isso aqui vai dar um total pra gente. Então vai ser 3 vezes o quê? Combinação de 10, 3 a 3. É 10 fatorial sobre 10 menos 3, 7 fatorial, vezes 3 fatorial. Certo? Isso aqui vai dar o quê? 3 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Tranquilo? Dividido por 7 fatorial vezes o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Por que eu não deixei não desmembrei o 7?
para cortar aqui, ó. Cortou, cortou. Certo? Aí olha só, esse 3 corta com esse 3 aqui. Esse 2 pode simplificar com esse 5. Com esse 10. Certo? Então vamos lá. 5 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8 é 72. Vezes 5. Aqui vai dar 10. Aqui vai dar 35, 360. Então, eu tenho um total de 360 possibilidades de grupos, certo? Só que o soldado Araújo e o Batista não podem estar juntos. Se eles não podem estar juntos, eu vou pegar os grupos que eles estão juntos e subtrair dos 360. Certo? Que aí vai ter a quantidade de gente que vai poder... a quantidade de grupos que podem ser formados. Como é que a gente faz isso? Eu tenho 3 possibilidades para sargento, porque ele não exclui não deu nenhuma situação. Aí aqui, ó, são 3 vagas. Sendo que as 2 já estão preenchidas pelo Araújo e pelo Batista. Certo? Aqui, ó, é combinação de 2 a 2. Certo? Porque é o A e o B. Só que isso aqui é uma possibilidade só. Combinação de 2 a 2 é 1. Então vai ser 3 vezes 1. E aqui, já foram quantos soldados? 2, né? Restam quantos? 8. Certo? Então aqui deu 24. Tudo bem? Então tem 24 grupos onde os soldados Araújo e Batista estão juntos. E é isso que ele não quer. Se é isso que ele não quer, é só eu subtrair dos 360. 360 menos 24 dá 6, 3, 3. A minha resposta seria essa. Certo? A minha resposta seria essa. Só que não tem. Né? Não tem nenhuma dessas respostas. E ele dá a letra D como resposta, 132. Certo? Então eu não... Cabe recurso. Mas isso aí. Se vocês tiverem alguma sugestão aí sobre essa questão, avisa no comentário aí que a gente vai analisar. Se for o caso, a gente põe um novo vídeo fazendo uma correção, dependendo do gabarito também oficial, beleza? Mas eu espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução aí. Se gostou, dá um like, compartilhe, se inscreva, que você vai estar ajudando a gente. Curta a nossa página no Facebook, e siga a gente no Instagram, beleza? Valeu!